E aí, galera? Para quem não me conhece, eu sou o João Vitor. Para quem já me conhece, eu também sou o João Vitor. E eu decidi fazer esse vídeo para abordar e explicar para vocês sobre como funciona o financiamento Casa Verde e Amarelo. Ah, frequentemente, né, eu atendendo alguns clientes, algumas pessoas, elas me perguntam como eu faço para financiar uma casa, né? Eu trabalho preferencialmente com financiamentos de casa dentro do programa Casa Verde e Amarela, que é o programa que substituiu o antigo programa Minha Casa Minha Vida, né? Então, eu vou estar primeiro explicando a grande diferença desse programa, né, para os outros programas de financiamento. O programa Casa Verde e Amarela, bem como o antigo Minha Casa Minha Vida, ele visa atender pessoas de baixa renda, né? Então, as maiores vantagens dessa linha de financiamento são vistas para pessoas que possuem entre um até dois salários mínimos, né? Uma renda de 1.350 até 2.100 reais. A partir dessa renda de 2.100 reais, a pessoa começa a perder alguns dos benefícios desse programa, por não se enquadrar no público-alvo que o governo, né, deseja atender. Isso não significa que essa linha de financiamento deixa de ser a melhor linha de financiamento para quem recebe mais de 2, 3 salários, tá? Na maioria dos casos, se a pessoa tiver essa linha de financiamento disponível na renda dela, ela vai acabar sendo a melhor linha de financiamento. Como funciona o Casa Verde e Amarelo? Casa Verde e Amarelo é um programa de financiamento que visa preferencialmente atender, como eu falei, pessoas de baixa renda, recebe ali até 2 salários mínimos, né? Famílias que recebem até 2 salários mínimos, e preferencialmente também para casas novas, né? Então, busca atender pessoas que estejam comprando casas novas, tá? Então, eu vou estar passando aqui para vocês algumas regras e algumas coisas que vocês precisam saber para estar financiando a casa de vocês. Então, vamos lá. Como funciona o financiamento pela Caixa? Bom, o financiamento de imóvel pela Caixa, ele tem algumas regras, né, que elas devem ser atendidas. E quais são essas regras? Muitas pessoas me perguntam, João, a pergunta mais frequente que eu tenho é: eu consigo comprar um imóvel sem entrada? Tá? Então, essa pergunta é a pergunta mais frequente que eu tenho e eu vou buscar esclarecer essa pergunta para vocês. Mas tem uma série de coisas que eu devo explicar antes e ao final do vídeo, fica até o final, que você vai ter a sua resposta se você consegue ou não consegue comprar a sua casa sem entrada. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a regra, né, de financiamento que vocês precisam saber? Primeiramente, é que o banco, a Caixa no caso, financia no máximo 80% do valor do imóvel, do valor da casa, certo? Então, se você estiver comprando uma casa de 140 mil reais, o banco vai financiar no máximo 112 mil. Se você estiver comprando uma casa de 125 mil reais, o banco vai financiar no máximo 100 mil reais. Se for uma casa de 110 mil reais, vai financiar no máximo 88 mil. E assim sucessivamente. Só pegar a calculadora, colocar o valor total do imóvel, o valor que você está comprando, e multiplicar por 80%, que é o limite que o banco vai financiar, certo? Se o banco financia 80%, significa que fica faltando 20%, né, que você precisa de recurso próprio. Mas não é tão simples assim, porque nessa linha de crédito do Casa Verde e Amarelo, o banco, juntamente com o governo, né, eles liberam um subsídio para os clientes que fazem essa linha de financiamento. O que é esse subsídio? Subsídio é uma ajuda de custo, né, que o governo, junto com o banco, libera para vocês
para vocês adquirirem, né? Para a gente adquirir o primeiro imóvel, se for um imóvel novo. Ou seja, esse subsídio ele não é liberado para imóveis usados. Ele é liberado para quem está comprando o imóvel novo e o primeiro imóvel. Então, se você já tem uma casa no seu nome, na mesma cidade, aí, na mesma região que você está fazendo o financiamento, você não vai receber o subsídio porque você já tem um imóvel no seu nome, certo? E como funciona esse subsídio? O subsídio é, como eu falei, uma ajuda de custo que o governo vai dar, né? Ou seja, é um valor que vai reduzir, que o banco vai te ajudar a custear a entrada do imóvel. Na cidade de Pirapora, esse valor, hoje é dia 20 de agosto, tá, galera? Na cidade de Pirapora, de 2021, perdão, 20 de agosto de 2021. Na cidade de Pirapora, esse valor é de R$ 15.290, o valor máximo do subsídio. Você pode receber de 0 até R$ 15.290, de acordo com o seu perfil socioeconômico. O que eu quero dizer com perfil socioeconômico? O sistema bancário vai fazer uma análise da sua idade, da sua renda bruta familiar, né? Porque se tiver um casal comprando, aí vai somar a renda dos dois, vai verificar quantos anos você tem de carteira assinada sobre o regime FGTS, verificar se tem mais de um participante, ou seja, se você possui filho ou se você é casado, né? Então, vai fazer uma análise de vários dados do seu perfil socioeconômico e com base, né, nessa análise, ele vai liberar o seu subsídio, né? O valor máximo é R$ 15.290 aqui em Pirapora, tá? Esse valor ele varia de acordo com a localidade. Então, pode ser menor em outros municípios, bem como maior em outros municípios. Como eu atuo na cidade de Pirapora, e você que está vendo esse vídeo provavelmente também é daqui da cidade de Pirapora, eu estou usando como base a cidade de Pirapora, tá? Então, você pode receber 0, 3 mil, 5 mil, 2 mil reais, 7 mil reais, até o teto, que é R$ 15.290, com base nessa análise, né, socioeconômica que o banco vai fazer, certo? Então, sabendo que o banco financia até 80% do valor do imóvel e você recebe um subsídio que pode chegar até R$ 15.290, fica fácil. Então, a gente soma o valor que o banco financia para você e soma o valor que você recebe de subsídio, se você recebeu o subsídio, no caso, né? E o que faltar para completar o valor do imóvel que você está comprando vai ser o valor de recurso próprio, que vai ser o valor de entrada que você precisa dar para comprar esse imóvel. Então, vamos fazer aqui uma simulação. Digamos que eu esteja comprando um imóvel de 125 mil. 80% desse valor, que é o valor que o banco vai financiar, é 100 mil reais, certo? 100 mil. E digamos que o banco libere para mim, analisando o meu perfil socioeconômico, minha renda, quantos anos eu tenho de carteira assinada, o banco libere para mim o valor máximo de subsídio, R$ 15.290. Então, eu vou somar 100 mil de financiamento, mais os 15.290 de subsídio, e o imóvel que eu estou comprando não é 125 mil? O total não deu 115.290, certo? Então, o que vai faltar para eu completar esse valor vai ser o valor de R$ 9.710, né? Que é o valor que, somando todos esses valores, que é financiamento, mais subsídio, mais valor de entrada, vai totalizar o valor de 125 mil, que é o valor do imóvel que eu estou comprando, tá? E aí, basta você pausar o vídeo, fazer o cálculo com base no valor do imóvel que você está procurando. Digamos que você já tem aí um imóvel em mente e o imóvel seja de 140 mil reais. Digamos que o banco libere para você e você tenha renda suficiente, algo que eu já vou explicar. Você tenha renda suficiente para financiar o 80% do valor. Então, um imóvel de 140, o banco 140 mil reais, né? E você possua a capacidade
de financiar esses 80%, que a sua renda seja compatível com o valor que você deseja financiar. Então vai funcionar assim: 140 mil. 80% desse valor é 112 mil reais, certo? 112, mais o valor que você recebe de subsídio. Vamos supor que você receba 15.290, né? Então, 112 mais 15 mil vai liberar 127 mil reais, né? Como o imóvel custa 140, o que falta para completar 140 vai dar aproximadamente 13 mil reais, né? Então, esse é o valor que você precisa dar de entrada, tá? Então, vamos lá. A primeira dica sobre o valor de entrada. Se você tiver mais de 3 anos de carteira assinada sob o regime FGTS, galera, presta atenção, você precisa possuir mais de 3 anos de carteira assinada sob o regime FGTS. Esses 3 anos não precisam ser na mesma empresa e nem na empresa atual. Somando todos os períodos que você trabalhou de carteira assinada, digamos que você trabalhou 1 ano em uma empresa, 5 meses em outra, e na outra empresa você tenha trabalhado 2 anos, né? Então, somando, né, você vai ter 3 anos e 5 meses. Então, você já atende esse requisito. Mas se somando todos os anos, deu 2 anos e 9 meses, aí você não atende esse requisito. Então, tendo mais de 3 anos de carteira assinada, você pode usar o seu saldo de FGTS como parte da entrada. Então, digamos que eu precise dar de entrada um valor de 10 mil e eu já tenha mais de 3 anos de carteira assinada. Então, eu posso usar o meu saldo de FGTS como entrada também. Então, se eu tiver 5 mil de FGTS, aí eu posso pegar esses 5 mil e abater do valor da entrada, né? Então, vai ficar um valor menor para eu precisar dar de entrada, certo? Então, vamos para o próximo passo. Outra coisa que a gente precisa saber é sobre como funciona a liberação do crédito, para você saber se você vai ou não ser aprovado pelo banco. Vamos lá. Primeira coisa que o banco exige. Aqui na cidade de Pirapora, esse valor não é um valor específico, tá bom, galera? Mas você precisa de uma renda de aproximadamente R$ 1.330, R$ 1.350 reais para você financiar. Quando você tem uma renda inferior a R$ 1.300 reais, o banco não libera simulação. Quando nós fazemos a simulação, o banco informa que a renda é inferior ao limite mínimo do programa. Então, primeira coisa que vocês têm que anotar aí é que, para financiar, você precisa de uma renda de, no mínimo, R$ 1.350, R$ 1.330 reais, tá bom? Esse é o primeiro detalhe. E como funciona para saber se o banco vai aprovar ou não o seu financiamento? Bem simples. O máximo que você pode pagar, assumir em uma prestação, é 30% do valor da sua renda. Então, pega a sua renda bruta, coloca a sua renda bruta na calculadora e multiplica por 30%. O resultado vai ser o máximo que você pode assumir em uma prestação, né? Então, digamos que uma renda de R$ 2.000, R$ 2.000. Aí você multiplica aí por 30%, vai dar R$ 600, né? Então, a sua prestação não pode passar de forma alguma de R$ 600. Se você quiser financiar um valor de financiamento, um valor alto, onde a sua prestação fosse passar de R$ 600, o banco, em vez de liberar para você os 80%, ele vai liberar menos do que ele liberaria, certo? Então, em vez de liberar 80%, o banco vai liberar dentro da capacidade da sua renda, para que não exceda os 30%. Então, isso é uma regra, tá? E é algo que não tem como correr. Então, anota isso daí também, que é importante, independente de qual caso vocês forem financiar, tá bom? Então, o banco libera no máximo 80%, mas o banco pode liberar menos. O banco pode liberar 60%, pode liberar 50%, pode liberar 30%, de acordo com a sua renda. Então, a sua renda tem que estar compatível com o valor que você deseja financiar, tá bom? Outro detalhe importante em relação a isso é que
o valor das suas parcelas, né, elas têm duas modalidades que são sistemas de amortização que você pode escolher, certo? No sistema de amortização, é a forma que você vai pagar as prestações. Digamos que a gente faça aí, normalmente o financiamento, ele segue um prazo de 360 meses, né? Que são 30 anos para pagar. Normalmente, existem duas formas de amortização, que é o saque e o price, né? Saque é o sistema de amortização crescente. O que funciona? O que significa, perdão? Significa que a sua prestação ela começa num valor alto, né? Bem mais alto, explorando o limite desses 30% da sua renda, e depois a sua prestação ao longo dos anos ela vai caindo, ela vai decrescendo, certo? Então você começa pagando um valor X e depois sua prestação vai ficando cada vez mais baixa. E o sistema price, que eles chamam de sistema de prestação fixa, basicamente, né? Significa, as suas prestações elas seguem uma constância, né? Então as suas prestações elas seguem o mesmo valor, né? Não é um valor fixo, porque há algumas correções que são feitas ao longo dos anos, mas as suas prestações elas não abaixam, né? Elas seguem esse valor fixo, sofrendo somente essas correções ao longo dos anos aí para você. Então, lembre também sistema de amortização que você vai escolher para saber como você vai pagar, tá? Qual a diferença desse sistema de amortização? O que muda de um para o outro? Esse assunto para outro vídeo mais detalhado. Então vamos lá, seguindo. Então, João, sabendo agora sobre como funciona, como que o banco libera, o que mais eu preciso saber? Você precisa saber o seguinte, que o banco vai verificar algumas coisas, algumas regras que você tem que seguir para que ele libere e aprove o seu crédito, tá bom? Então, você fez a sua simulação no site da Caixa ou você pediu para o seu corretor fazer a sua simulação, não significa que aquele valor vai ser aprovado. Primeiro, você tem que rodar uma avaliação junto ao banco, que o banco vai verificar, né, se esse valor, né, vai ser liberado para você, né? E como é que funciona essa avaliação? A avaliação funciona da seguinte maneira. O banco vai verificar se você possui restrição no seu nome. Então, se você tiver nome sujo, SPC, Serasa, o banco não vai liberar financiamento, não adianta nem tentar, tá bom? Então, primeira coisa, se você tiver nome sujo, primeira coisa que você procura fazer é regularizar a sua situação. Primeiro, você vai limpar o nome, né? Regularizar o seu nome, para depois buscar uma linha de financiamento. Outra coisa que o banco vai verificar é se você possui comprometimentos financeiros que possam vir a impedir a liberação desse crédito, né? Digamos o seguinte, você tem uma renda de R$2.000, então você tem uma capacidade de pagamento de R$600, que é os 30% do valor da sua renda, mas você possua um financiamento de um veículo em seu nome, possua também um empréstimo em seu nome. Aí você paga lá mais R$400 de financiamento, mais R$200 de empréstimo. Esse valor, esses empréstimos, financiamento que você tem no seu nome, eles são impeditivos para que libere o valor total, né? Então, na hora de analisar que o banco fizer a sua avaliação, esses empréstimos, esse financiamento, ele pode fazer com que o banco libere menos financiamento. Então, em vez de liberar uma capacidade de pagamento de R$600, o banco vai verificar quanto você já deve para outras instituições, para outros bancos, para empresas, e pode liberar menos. Então, na sua avaliação, onde o banco poderia liberar 600, talvez o banco libere 400. Então, o banco que liberaria para você um financiamento de R$112.000, pode ser que ele libere só 80, pode ser que ele libere só 90, só 100 mil, entendeu? Então, a gente precisa rodar a sua avaliação para saber se você vai ser aprovado de fato.
Mas tenha em sua mente aí o seguinte, que se você tiver esses comprometimentos, empréstimo, financiamento em seu nome, provavelmente, né, o valor liberado para você vai ser menor. Mas, se você tiver uma renda compatível, né, isso não vai ser um problema para você. Digamos que você tem uma renda de 6 mil reais e você possui um empréstimo de 200 reais. Né? A gente fazendo um cálculo aí, essa renda de 6 mil reais vai lhe proporcionar ali uma capacidade de pagamento de 1.800. Né? Então, mesmo tirando esses 200 que você deve da sua capacidade de pagamento, ainda lhe resta uma margem grande, né, para que você consiga fazer o financiamento. Então, se você possuir essa margem e uma renda compatível, né, com os gastos, com os comprometimentos que você tem, então isso, não precisa se preocupar que isso não vai ser um impeditivo para você. Então é sempre bom verificar o score, né, o score, né, de vocês, para verificar a pontuação, porque essa pontuação ela ajuda na hora de você ser aprovado no financiamento. Mas ela não diz tudo, tá? Então já vi pessoas com score baixo sendo aprovadas também. Mas quanto melhor a sua pontuação, o seu score, maiores são as chances de você ser aprovado no financiamento, tá? Então, sabendo disso daí, dessas regras, vamos para o passo a passo de financiamento, que é as coisas importantes também. Então, o que eu recomendo que seja o caminho, né, interessante para quem deseja financiar? Vamos lá. Primeiramente, fazer uma simulação, né? Então, você procura aí o seu corretor, você pode me procurar, meus dados estão aqui na descrição também do vídeo. Procure o seu corretor e peça para que ele faça uma simulação. Ou, se você tiver conhecimento suficiente, acesse o site da Caixa, né, e faça a sua simulação, né, para verificar qual é o valor que vai ser liberado para você de acordo com a sua renda, de acordo com a sua capacidade financeira. Por que é importante fazer a simulação? Na simulação, você já sabe qual o valor que você vai receber de subsídio. Lembra que o subsídio você pode receber 0, 1.000, 2.000, 3.000, até 15 mil reais? Então, vai de pessoa para pessoa. Cada pessoa recebe um valor de acordo com o perfil socioeconômico. Então, na simulação, você descobre quanto que você vai receber de subsídio, descobre quanto que o banco vai financiar para você, qual é o máximo que o banco vai financiar, né? E descobre também o valor das prestações, né, daquela casa, quanto que você pagaria, quanto você vai pagar de prestação, né? E também a taxa de juros, né, que é um fator muito importante. Lembrando que atualmente, galera, no Brasil, as taxas de juros do programa Casa Verde e Amarela são as menores taxas de juros do Brasil todo, tá? Menores taxas de juros do mercado. Para algumas pessoas, essas taxas de juros podem chegar até 4,5% de juros nominais, tá? 4,5%. Para algumas pessoas. Para algumas é 5, 5,5, 5,75. Depende da faixa de renda da pessoa também. Ou seja, você vai olhar, tendo o simulado em mão, você já descobre quanto que seria a sua entrada, qual o valor da sua prestação, e se o banco, de acordo com a sua renda, ele pode vir a te liberar um valor que você deseja para o financiamento, tá bom? E o mais importante, né, que a maioria das pessoas quer saber, é quanto que eu vou pagar de entrada nesse imóvel, João? É o mais importante, tá bom? Então, fez a sua simulação, você já tem o valor que você consegue comprar a sua casa. Você já tem ali em mente o valor que o banco vai liberar para você. Porque, por exemplo, não adianta nada você olhar com o seu corretor imóveis de 200 mil reais, sendo que você não possui a entrada suficiente para pagar esse imóvel. Vocês concordam comigo? Escrevam aqui no comentário se vocês concordam comigo e o que vocês acham sobre isso. Tá? Digamos que para comprar um imóvel de 200 mil reais, você precisa de 70 mil de entrada. E você não possua essa entrada. Talvez você possua só 10 mil de entrada, por exemplo. Adianta você olhar uma casa desse valor hoje? Não adianta, né? Você primeiro precisa juntar esse valor para que você consiga comprar esse imóvel. Então, fazendo o simulado, você já tem a noção de até onde, qual a sua capacidade
qual o valor do imóvel que você consegue comprar. Então você consegue então fazer um filtro, né, para você olhar melhor quais são os imóveis que estão disponíveis para você dentro da sua capacidade de pagamento, para você não perder tempo e não ficar se chateando aí. Fez a simulação, você achou um valor interessante, achou um imóvel que está te atendendo, que esteja dentro do valor que o seu bolso pode pagar, dentro do valor que o seu financiamento libera, gostou do imóvel, aí você vai fazer a sua avaliação de risco, né? Você pode fazer sua avaliação de risco antes também, para ter certeza se o banco vai liberar essa renda, esse valor, tá? Se você quiser fazer uma avaliação de risco antes de liberar, antes de encontrar o imóvel, não é regra, você pode fazer, né? Mas é bom saber o valor do imóvel que você deseja comprar para você fazer essa avaliação. Então você encontrou o imóvel, fez a avaliação e você foi aprovado na avaliação e você está de acordo com aquela simulação, todos os valores estão ok, pronto. Próximo passo é só juntar a documentação para você comprar o seu imóvel, tá bom? Então, só recapitulando. Primeira coisa, fazer um simulado. O simulado é a parte mais importante, porque ele vai te falar as coisas que você precisa saber: entrada, parcela, taxa de juros, quanto que o banco financia com a sua renda, né? Qual o seu subsídio, tudo isso, tá bom? Então, faça um simulado para ver qual o valor que o banco libera para você, quanto está disponível para você no momento, qual é o valor do imóvel que você pode comprar na data de hoje. Fez o simulado, encontre a casa de seus sonhos, encontre a casa que mais atende você. Depois roda a sua avaliação para o banco liberar, né, essa renda. E estando aprovado, o próximo passo é simples. A gente vai juntar a documentação do imóvel, juntar a documentação, a sua documentação pessoal, montar um relatório, um dossiê para a gente levar, encaminhar para a agência, né, e fazer a tramitação burocrática até a sua assinatura na agência da Caixa, tá bom? Então, basicamente é isso. Se vocês tiverem dúvidas, vocês podem mandar aqui nos comentários ou então no meu WhatsApp, que também estará aqui na descrição, tá bom? E eu espero que vocês tenham entendido. Então, por favor, falem aqui embaixo o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Então é isso, muito obrigado para quem assistiu até aqui. Ficou um vídeo longo, mas um vídeo bem explicativo, tá bom? E qualquer dúvida, entre em contato comigo. Lembrando, o meu telefone, meu contato está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então eu espero que vocês consigam comprar a casa de vocês. Eu espero que eu tenha ajudado vocês nesse processo, tá bom? Aqui quem falou foi João Vitor, tá? Em mais um vídeo explicativo sobre o programa Casa Verde e Amarela. Então, fiquem bem e boa sorte.